Olá a todos os amigos que acompanham os sites Concursando Militar e Rumo à SpaceX, idealizados e mantidos, pelo Tenente Emanuel Peixoto. Eu me chamo Diogo e no ano de 2015 eu fui aprovado em terceiro lugar para o quadro técnico da Marinha na especialidade de Informática e majorei no concurso do quadro complementar de oficiais do Exército também na especialidade de Informática. Eu gravei esse vídeo como forma de compartilhar um pouco da minha trajetória e de ajudar o pessoal que está iniciando ou está na luta, já está há algum tempo na luta em busca da sua aprovação em concursos militares. Para isso, então, eu dividi esse vídeo em alguns pontos que eu considero importantes na minha aprovação, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, pessoal, um ponto importante que eu quero passar para vocês aqui inicialmente é a definição clara, e o foco no seu objetivo final. A minha aprovação, eu conduzi ela como um projeto, e como todo projeto, ele deve ser finalizado. E eu tinha claramente a definição de onde eu gostaria de estar após esse meu projeto estar finalizado. Tendo isso definido, é interessante vocês fazerem algumas perguntas, e a principal delas é: se eu estou preparado para pagar o preço? Quando eu digo pagar o preço, eu não estou dizendo exclusivamente a motivação que você deve ter nos seus estudos, não é isso. Estou querendo dizer sobre os recursos financeiros que você deve ter para você conseguir executar esse projeto. Porque você vai ter que gastar com livros, você vai ter que gastar com apostilas, com resumos, com cursinhos, enfim, com tudo que te apoie para a execução do seu projeto. Tendo isso definido, é muito importante que você mantenha o foco no seu objetivo final. Por que eu falo muito de foco? No decorrer do estudo para concursos militares, é muito comum você encontrar outro tipo de concurso do meio civil, que muitas das vezes pagam talvez até mais e tem outro tipo de benefício. Mas então vai caber a você, candidato, a manter o seu foco. Nunca desvie os seus estudos para outros tipos de concurso. E por que a gente não pode desviar esse estudo para outros tipos de concurso? Porque os concursos militares, as bancas que compõem as provas dos concursos militares, elas são muito peculiares, elas são muito diferentes dos concursos do meio civis. Então, por exemplo, se você comparar uma banca do CESP, Sesgran Rio, FCC, você vai ver que difere muito das bancas que compõem os concursos militares, seja ele Exército, Marinha ou Aeronáutica. Então, se você está focado em concursos militares e você acaba querendo, paralelamente a esse projeto, a concursos militares, tentar talvez estudar para um concurso civil que tenha outra matéria diferente ou que a bibliografia é diferente, você muitas das vezes, em vez de estar se ajudando, você pode estar não sendo aprovado nem no concurso civil nem no concurso militar, porque eles diferenciam muitas matérias e como é cobrado isso em prova. Então, você, candidato, deve sempre manter o foco no seu objetivo final, que é o concurso militar, ou não, depende do seu objetivo final, e não desviar, não olhar tanto para a esquerda como para a direita, olhar sempre para frente. Então a dica nesse bloco é, sempre, antes de tudo, defina claramente para você mesmo onde você quer estar no final do seu projeto e, principalmente, tendo isso definido, mantenha o foco, não desvie nunca. Olhe sempre para frente, que a sua aprovação é só questão de tempo. Bom, pessoal, então tendo o seu objetivo definido claramente, a gente passa para outro ponto muito importante também, que é a motivação. E a verdade, não vamos inventar história aqui, é que é muito difícil estudar. A disciplina de se estudar todos os dias é muito complicada. E além do mais, após algumas horas de estudo, até o mosquito que passa perto da sua cabeça, ele acaba ficando mais interessante que o livro que você está lendo. E ainda vai ter dias que você não vai ter cabeça nenhuma para estudar, para olhar um resumo, olhar uma apostila, ver uma aula, enfim, você não vai querer mexer com nada. E isso é normal, ninguém é de ferro, você tem que descansar também. Porém, tem que deixar claro que cada minuto é precioso. E esses dias que você não quer mexer com nada, você deve compensar eles no fim de semana, no feriado, o que quer que seja, mas você não pode perder essas horas preciosas de estudo. E qual que é o segredo de você sempre se manter disciplinado, estudando, não se desconcentrando muito rápido, não perdendo foco realmente no seu estudo diário? É a motivação. Essa resposta, motivação, eu ouvi de uma grande quantidade de aprovados que eu tive contato, e é o que eu passo para vocês aqui agora, que o segredo para se manter estudando é a motivação. Porém, a motivação ela é muito particular. Cada pessoa tem uma forma de se motivar diferente. A forma que eu escolhi, ela não pode, ela com certeza ou muito provavelmente
ela não vai servir para você. Então você deve encontrar a forma de se motivar. Seja pregando um pôster na parede com a foto da última turma formada na escola, seja pensando nas oportunidades que você profissionalmente pode ter depois de você ser aprovado, seja pensando nas oportunidades que você pode oferecer à sua família após a sua aprovação. Enfim, seja você recebendo a espada no dia da sua formatura, a espada de oficial, né, no dia da sua formatura, você, candidato, cabe encontrar a forma de você se manter motivado. Porque esses dias de desconcentração, esses dias de que você não quer estudar, vai ser a forma de você fazer mão dessa forma que você encontrou de se motivar, de não se desfocar, de manter sempre estudando, de olhar para o lado e falar, não, peraí, eu não vou me desviar o assunto, eu vou estudar, eu vou me manter concentrado. Então a dica nesse bloco é, encontre a forma de se manter motivado, porque a motivação é que vai te dar o gás de você continuar sempre estudando, de você sempre continuar buscando conhecimento, e isso vai te levar à sua aprovação, que é o seu objetivo final. Bom, pessoal, então tendo a definição clara do meu objetivo, encontrei a forma como me motivar. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo que eu também considero importante na minha aprovação, que foi a minha formação acadêmica. E eu não quero entrar aqui no mérito da faculdade como instituição em si, e sim no mérito de como eu, aluno de graduação, conduzia a minha faculdade. É interessante também deixar claro, né, para vocês nesse bloco, de que a minha decisão por concurso público, ela só teve, né, eu só tomei essa decisão no final da minha graduação, que foi entre o 7º para o 8º período, né, no início de 2014. Tendo então realizado praticamente toda a minha faculdade com o intuito, né, com a ideia de se trabalhar no mercado privado, né, e todos nós sabemos da exigência que o mercado privado pede, tecnicamente falando, eu optei, né, eu conduzi a minha faculdade da melhor maneira possível que eu encontrei. Então, muitas das vezes eu estudava mais além da sala de aula, eu estudava mais o que o professor pedia do que na própria faculdade, né? Eu estudava mais em casa e no trabalho do que na faculdade. E eu considero essa dedicação muito importante na minha aprovação. E por que eu considero isso? Logo ali no final da faculdade, né, no fim do 8º período, no final do primeiro semestre de 2014, logo em setembro eu prestei pela primeira vez a prova do quadro complementar de oficiais do Exército, na especialidade de informática. E então eu obtive a 33ª colocação entre mais de 1.000 inscritos. E eu não tinha nenhuma organização de estudo ainda, eu estava iniciando o meu projeto. Então toda aquela bagagem que eu já havia trazido da minha dedicação anterior na minha faculdade, eu considerei esse resultado muito importante. Então a dica que eu deixo aqui é para você que está concluindo a sua graduação ou que vai iniciar a graduação, tendo a ideia no final do seu curso, prestar algum tipo de concurso, que você se dedique acima da média, tente ser sempre o melhor, tente sempre tirar as melhores notas, tente sempre estudar muito, muito mais do que o professor pede, busque além do que o professor pede em sala de aula, porque esse pequeno passo que você pode dar agora, ele pode ser um diferencial tremendo na sua aprovação lá no futuro. Então, se você está concluindo sua graduação ou está iniciando agora, dedique-se ao máximo na sua formação acadêmica. Bom, pessoal, outro ponto que eu considero muito importante na minha aprovação foi a minha experiência militar, né? Eu servi ao Exército por 7 anos. Incorporei em 2008 como soldado através do serviço militar obrigatório e fui licenciado no final de fevereiro de 2015 como o 3º sargento técnico temporário. E graças a essa experiência que eu tive dentro do Exército, eu pude então realmente definir o meu objetivo final, que era realmente ser militar, né, ser militar de carreira, e principalmente eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que de alguma forma contribuíram na busca da minha aprovação, na busca do meu sonho, seja por um exemplo, seja por uma palavra de incentivo, seja por um material relacionado ao concurso, e principalmente eu tive também a oportunidade de crescer profissionalmente dentro do Exército, né? Eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos e treinamentos que foram de alguma forma, contribuíram, né, para a minha aprovação no futuro. Porém, tirando, né, além disso tudo, o que eu considero muito importante dessa experiência que eu tive foi a disciplina que eu aprendi durante esses 7 anos. Eu então trouxe essa disciplina
essa disciplina militar, né, essa rigidez militar para os meus estudos. E a partir daí, se eu definir que eu realmente devo estudar para mim concluir o meu projeto 6 horas por dia, 10 horas por dia, X horas por dia, eu realmente vou concluir esse objetivo diariamente. Eu devo concluir esse objetivo, pois o meu objetivo final depende disso. Então eu trouxe essa disciplina para os meus estudos, me planejava de uma forma que eu conseguia executar isso de maneira, né, com qualidade, né, não seria um projeto inexequível, né, eu conseguiria executar ele com qualidade e principalmente com disciplina, com concentração, coisa que eu aprendi durante esses 7 anos servindo ao Exército. Então a dica que eu deixo para vocês nesse bloco é: se você se prontificou a estudar, se você realmente definiu a sua meta, seja disciplinado nas suas ações, né? Não se engane, né? Você pode até mesmo se enganar você, sua família, seus amigos, você pode enganar quem você quiser, né? Mas você não engana a vida. E a vida, você pode ter certeza que no tempo certo, ela vai colocar as pessoas no seu devido lugar. É muito importante que durante a sua caminhada em busca da sua aprovação, você realize outro tipo de concurso que tenha alguma matéria afim, né, ou parecida com o seu objetivo final, que seria, por exemplo, os concursos militares. Por que você deve fazer isso? Porque isso deve ser a única forma, né, ou é a única forma que você tem de realmente verificar se o seu estudo está sendo produtivo, se realmente você está pegando, né, estudando todas as matérias previstas em edital, se você realmente está não estudando e realmente entendendo o que você está estudando, não está só lendo e não está fixando nada. Você pode ver quais são os pontos da matéria que você mais tem deficiência e realmente reforçar os estudos naqueles pontos e assim por diante. E é bom deixar claro, pessoal, que eu não estou entrando em contradição com o que eu havia falado anteriormente. O objetivo aqui é, você não está se dedicando a outro concurso, você está realizando a prova daquele outro concurso. Você não vai desviar o seu estudo do seu objetivo final. Você está realizando esse outro concurso para verificar a sua capacidade de resolução de prova, como é que você pode controlar o seu nervosismo de maneira melhor, como é que você pode dividir o tempo de resolução das questões e assim por diante. Então, você não vai desfocar do seu objetivo final, você realmente vai somente realizar uma prova de outro concurso, sem nenhuma pretensão, né? Porém você estará se testando, né? Realmente, como se realmente você estivesse executando a prova do seu concurso final, seja militar ou não. E por que eu digo isso? Eu falo pela minha própria experiência. Logo lá em setembro de 2014, que eu realizei a prova da SFSEX, que fiquei em 33º, eu organizei meus estudos e continuei os estudos, pois eu sabia que não tinha sido aprovado. E logo em dezembro de 2014 eu prestei outro concurso, que foi para a Universidade Federal de Uberlândia, na área de analista de infraestrutura de redes. E obtive a primeira colocação graças já a esse meu estudo organizado que eu já vinha trazendo desde o final do primeiro semestre de 2014. Então, a partir daí, eu já pude deixar de ser um militar temporário e passei a ser um servidor público federal, o que me motivou ainda mais a continuar no estudo, pois eu sabia que o meu estudo estava realmente sendo produtivo. Aquelas horas que eu estava estudando durante o dia, eu estava realmente assimilando tudo aquilo ali e eu obtive um sucesso no concurso, que foi, para mim, muito bom, né? Eu vi aquilo ali como um incentivo a continuar estudando cada vez mais. Então a dica desse bloco é, se possível, né, se você tiver condições, realize outros concursos que tenham matérias afins, mas não desvie seu foco do seu objetivo final. Né? O seu objetivo final é X, foque sempre em X. Se Y cobra X mais Y, não estude Y, estude só X e teste esse conhecimento nessa prova. Né? Porque você, além de testar os conhecimentos, você vai estar controlando seu nervosismo, vendo quanto tempo você deve resolver determinada questão e assim por diante. Então a dica é essa, realize outros concursos, pois a partir daí você realmente vai poder verificar como está quão produtivo é o seu estudo, se realmente eu estou no caminho certo ou eu preciso melhorar alguma coisa. Quanto às dicas de estudo, pessoal, é algo também muito particular. E a verdade é que não tem fórmula mágica, né? Cada um deve encontrar a sua melhor maneira de se estudar. Porém, como eu também, nos anos anteriores, né, busquei os depoimentos dos outros aprovados, como eles se organizavam, como eles levavam os seus estudos, eu quero deixar minha registrada aqui e eu acho, né, que de alguma forma, espero que ajude quem esteja vendo esse vídeo aí. Bom, é interessante também falar nesse bloco que a qualidade, né, ela é muito melhor que a quantidade.
Não adianta nada você se planejar estudar 14 horas por dia se você não se concentra nem meia hora. Esse restante de tempo realmente não vai fazer diferença no seu objetivo final, porque você não está concentrado no que deveria estar. Bom, então é muito interessante no seu planejamento, na sua organização diária de estudo, que você consiga executar o seu estudo e execute com qualidade. Porém, isso vai depender da disponibilidade de tempo de cada um. Então, você deve adequar a forma de estudo, de acordo com o seu dia a dia. Então, pessoal, como eu dividi meu estudo? Eu dividi as matérias entre matérias gerais e matéria específica. Então, todo dia eu estudava uma matéria geral e uma parte da matéria específica. Então, matéria geral eu estudava por cerca de uma hora e meia, e o restante do tempo que eu tinha planejado para me estudar, eu estudava um pedaço da matéria específica. Esse pedaço, eu digo, por exemplo, na área de informática, eu estudava redes, eu estudava banco, eu estudava desenvolvimento, governança e assim por diante. E no meu planejamento, na minha organização diária de estudo, eu consegui alocar um tempo de estudo de 5 a 6 horas por dia. E qual que é o horário que eu estudava? Como é que eu encaixava isso durante o meu dia a dia? Eu vi durante os meses de estudo que eu consegui me concentrar melhor durante a madrugada. Então eu chegava em casa por volta das 10 da noite e ia dormir direto. Acordava lá pelas 3 da manhã e estudava até as 7 da manhã, quando eu ia então trabalhar. Já durante o trabalho, se desse algum tempo ali, eu conseguia estudar também um pouquinho. Porém, nesses horários, eu focava mais em resolução de exercício. Eu não li um livro, não tinha como me concentrar no ambiente de trabalho em ler um capítulo novo ou aprender uma matéria nova. Eu buscava resolução de exercícios de tudo que eu já havia visto. Então, buscava um pedaço da matéria gerais, um pedaço da matéria específica, eu fazia um simulador de tudo isso e resolvia 5 questões, quando dava, e assim por diante. E esse tempo extra eu não contava no meu cronograma, ele não entrava no meu cronograma, era realmente um tempo extra. Além do mais, o que eu fazia? Como forma de otimizar o meu estudo, caso você faça cursinho, se é o pessoal que faz cursinho, eu nunca assisti uma aula ao vivo, eu não assisti aulas ao vivo. Eu esperava o cursinho postar a aula gravada depois, então dentro da minha rotina de estudos, eu assisti essa aula, mas assisti de maneira diferente. Eu baixei um plugin para o meu navegador de internet, que aumentava a reprodução desse vídeo em 2 vezes. Então eu vi uma aula de 60 minutos em 30 minutos. Isso me obrigava a ter mais atenção na aula, porque senão talvez eu não entendia o que o professor falava, porque ele estava falando mais rápido, obviamente. Mas eu conseguia otimizar o meu estudo mais ainda, eu conseguia ter mais tempo para estudar outras coisas. Então, a dica principal que eu deixo nesse bloco aqui além disso tudo, de você se organizar de maneira adequada e com qualidade de estudo, não esqueça disso. Não adianta nada você se planejar para estudar muitas horas por dia se você não se concentra nessas horas. Reduza a sua quantidade de horas, se concentre no seu estudo e, principalmente, além disso tudo, resolva exercícios. Então, no fim de semana, eu não estudava nada de novo. Eu simplesmente montava uns simulados grandes com mais de 100 questões, envolvendo tudo que eu já havia visto durante a semana e resolvia essas questões. E era na resolução de exercícios que muitas das vezes você aprende muito mais do que no seu estudo, por exemplo, durante a semana. Se você errou uma questão, você entendeu por que você errou essa questão, você acaba muitas das vezes aprendendo muito mais do que o seu estudo diário. E se você acertar aquela questão, seja crítico de você mesmo. Eu realmente acertei porque eu estava consciente dessa escolha, ou não, eu chutei a questão, eu acho que era essa aqui. Porque você fazendo isso, você realmente vai buscar a questão e realmente entender o que o examinador queria naquela questão. Você pode buscar na sua biografia qual que era o objetivo principal dele, e a partir daí o seu conhecimento vai se tornando cada vez mais vasto. Então a dica organize de maneira possível, que seja possível a sua execução com qualidade, e resolva exercícios, a maior quantidade possível de exercícios que você possa resolver. Porém, resolva de maneira crítica. Não adianta nada você resolver e não entender o que você está fazendo. Resolva se criticando como estudante. Pessoal, então as biografias, os livros que você vai utilizar no seu estudo, isso vai depender logicamente de 2 grandes coisas, Uma principal é o edital do concurso, você não tem como fugir do que está previsto lá. E principalmente uma dica que eu deixo para vocês aqui é a forma como a banca conduz a prova. O que eu quero dizer com isso? É muito interessante, muito importante que você pegue as provas dos anos anteriores, do concurso que você quer fazer, e estude-as. Estude-as no sentido de entender como a banca elabora uma questão, quais são os temas que mais caem, quais são os temas mais recorrentes,
como ocorre a distribuição, né, de assuntos entre a prova, se a sua prova são 40 questões, dentro dessas 40, como é que ele divide esses assuntos, né? Não, cai mais redes, está caindo mais banco, cai mais organização de computadores e assim por diante. Então é muito importante que você realmente entenda como a banca busca construir a sua prova. Quais são os direcionamentos que a banca dá para você? Quais são as questões que todo ano cai? Porque a partir daí, você tendo esse estudo prévio das provas, como elas são construídas, você pode ter uma ideia de quais livros você pode priorizar a leitura, qual você vai priorizar a compra, qual você não vai comprar, porque há 5 anos não cai nada relacionado a esse tema, quais são os cursinhos que abordam as maiores questões que caem na prova, os maiores assuntos, né? E a partir daí você pode então moldar o seu investimento em material. Eu vou estar mostrando para vocês nesse bloco os livros que eu considero muito importantes na minha aprovação, e essa dica eu considero tanto para o concurso da SpaceX quanto para o concurso do quadro técnico da Marinha. Bom pessoal, quanto aos livros, né, como a gente vem falando nesse bloco, eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns dos livros que me ajudaram. Eu dividi ele em grandes assuntos, como por exemplo redes, banco, organização, estrutura de computadores e assim por diante. E eu vou estar mostrando para vocês cada um e a forma como eu adquiri, onde eu adquiri e assim por diante. Eu vou estar colocando na descrição desse vídeo, né, aqui embaixo, onde eu comprei, o site, né, que foi a maioria desses livros que eu mostrei para vocês, vou mostrar para vocês. Eles foram adquiridos em sebo, né, basicamente no site Estante Virtual, preços muito mais baratos que você adquirir eles novos. Né, então eu vou estar mostrando para vocês aqui, e a descrição do vídeo tem mais alguns detalhes sobre eles, beleza? Então, primeiro de tudo, vamos começar com o desenvolvimento. Então, todos que eu utilizei foram esses aqui. Primeiro, para o ML, né, não tem como esse livro aqui, o ML Guia do Usuário, muito bom também. Esse livro, infelizmente, eu não encontrei ele em sebo, né? Eu tive que comprar ele novo, mas valeu o investimento. Logicamente, ele é um livro bem grande para o ML, então ele vai bem no detalhe, realmente. Talvez até passa um pouquinho, dependendo do concurso que você vai fazer, do que é exigido no concurso, porém ele é um guia de referência mesmo. Ele é muito, muito importante você ter ele. Para mim, valeu o investimento, valeu muito a pena ter esse livro aqui. Bom, outro livro já livrinho mais enxuto, o ML Guia de Consulta Rápida. Esse aqui eu adquiri no seu, paguei acho que R$15 nele. Porém, ele é um ML2, né, pessoal? É interessante você ficar ligado no edital do seu concurso, quais são os materiais que eles pedem, né? Às vezes você tem uma versão mais nova e o edital prevê a versão mais antiga, ou ao contrário, você está estudando pela mais antiga e ele prevê a mais nova e assim por diante. No meu caso, no concurso que eu estava estudando, era previsto esse livro, porém eu só encontrei em sebo, você não encontra ele novo, também muito barato eu paguei, foi difícil encontrar, mas consegui encontrar. Ele é bem direto ao ponto, tem alguns resumos que ajudam você a assimilar o conhecimento e assim por diante. Então, para o ML, eu acho que vale muito a pena, né? Se caso no seu concurso for previsto um ML2, você dá uma olhada nesse livrinho aqui, que ele é muito, muito direto, né, nas explicações. Aí em desenvolvimento, em linguagem, né? Java basicamente. Java como programar, sexta edição do Beitel. É uma bíblia realmente em Java. Tem tudo que você precisa em Java aqui novamente. Lembrando a edição, é mais antiga, né? Você tem a versão mais nova dela. Porém no edital era previsto esse livro nessa edição. Então você tem que estudar pelo que está previsto no edital. Não adianta nada você comprar o livro na versão mais nova, se no edital é previsto a sexta edição, por exemplo. Se na versão mais nova o autor, né, mudou algum conceito e na prova cai esse conceito, muitas vezes você pode errar, né, porque você está estudando na versão mais nova e na versão mais antiga esse conceito é diferente, por exemplo. Então é muito importante que você utilize o que está previsto no edital. Então esse livro também ele é bem grande, né? Um livro grande pra caramba. Esse livro eu comprei ele no sebo também, ele já veio bem destruído, né? Mas mesmo assim não alterou nada o conteúdo dele, porém eu tive que fazer mandar encadernar ele, senão ele ia acabar se quebrando todo. Porém, novamente, um livro desse aqui, você acha fácil ele por mais de R$200 na internet, né? Novo. Eu paguei no máximo R$80 nele no sebo, então acho que vale o investimento para vocês aí. Continuando em desenvolvimento, já em projeto de software, aqui seria engenharia de software, são os dois livros principais, né, que a gente tem que ficar ligado. Somerville, né, o verdinho, e o Preston, o marrom, o laranja, né, desse aqui. São os que sempre caem em concurso, sempre previsto em edital, livros muito bons, comprei também em sebo, não devo ter pago mais de R$100 em cada um, né, e novos eles são mais de 200 ou 180 por aí.
Então vale a dica, esses livros são muito bons, tem uma linguagem muito apurada, não é difícil de entender o que o autor quer passar, então vale a pena vocês dar uma olhada na parte de engenharia de software. Bom, para a parte de eletrônica digital, né, depende do concurso que você vai prestar. No concurso, né, que eu estava estudando, cai muito, né, álgebra booleana, circuitos lógicos, eletrônica digital mesmo, conversão de bases, aritmética binária e assim por diante. Então esse livro aqui ele não está previsto em edital, estava anteriormente, porém ele foi tirado, né? Ele já tem versão mais nova, mas esse livro, Elementos da Eletrônica Digital, principalmente nos primeiros capítulos dele, é um livro muito bom para esses conceitos. Então fica a dica para vocês aí que estão, né, no estudo. Esse livro é muito importante, esse livro eu ganhei, né, do Major Adilson, que é esse ódio informática, me presenteou com esse livro, foi de grande ajuda. Me ajudou muito, né, nessa parte que eu falei para vocês, circuitos lógicos, flip-flop e assim por diante. Então essa é a dica que eu deixo para vocês aqui, Elementos da Eletrônica Digital. Um livro antiguinho, tem versão mais nova, mas a parte antiga dele, né, os livros das edições mais antigas, supre plenamente o que vocês precisam nesses conteúdos. Bom, na parte de rede de computadores, né, eu utilizei dois, né, o Tannenbaum, rede de computadores, novamente, também é um camalhaço, né? Muita coisa para ser lida. Foi esse e foi o Kurose também. Porém, o livro do Kurose meu está emprestado. Também foram dois livros que eu adquiri em sebo, né? Com um preço muito mais em conta. São livros muito bons mesmo. Eles passam, né? Às vezes o Tannenbaum pode ter uma linguagem mais rebuscada em alguns momentos, mas eles passam o que realmente pedem em prova, né? E eu acho que vale a pena você ter esse livro. É um livro grande, né? Logicamente que eu não li o todo, li alguns pontos que caía mais rotineiramente na minha prova, né? Então essa é a dica que eu deixo para vocês em redes. Kurose, né? O livro do Kurose e Rede de Computadores do Tannenbaum, também comprados em sebo. Porém, o livro do Kurose e o do Tannenbaum, eles em algum momento, para quem nunca teve contato com redes, né? Redes de computadores em geral, eles podem ser um pouco enfadonhos e às vezes fica um pouco obscuro o que o autor quer passar, né? E para quem, né, nunca teve contato direto com redes, pode ser difícil essa introdução inicial no assunto. Para isso, eu deixo para vocês essa dica aqui, ó. Esse livro preparatório para a certificação CCENT da Cisco, né, CCNA, né, o ICDN1, esse livro, nos capítulos iniciais dele, você tem muitos conceitos basilares de rede, passados de uma forma que é para a criança entender. É muito básico, muito legal, modelos, né, modelos TCP/IP, modelos OSI, camadas, enfim, protocolos, cabeçalho IPv4, IPv6 e assim por diante. Coisas muito básicas que talvez no Tannenbaum e no Kurose sejam mais avançadas em determinado momento. Aqui eles conseguem, né, passar esse conteúdo de maneira muito rápida e que é muito fácil você assimilar. Cálculos IP, cálculo de endereçamento sub-rede, enfim, tudo que você precisa você encontra logicamente nos primeiros capítulos. Então é a dica que eu deixo para vocês aqui em rede de computadores, quem tem alguma dificuldade. Aí. Bom pessoal, outro ponto que sempre cai em concurso, principalmente nos últimos concursos na área de computação, segurança de computadores, né? Logicamente que a gente não pode esquecer, no seu edital é previsto o livro do Stalin, né, de criptografia de redes. Você não pode deixar de ter esse livro, é um livro muito bom, o meu também tem emprestado. Porém, ele também é muito, talvez ele pode ficar um tanto quanto complicado para quem nunca teve acesso a esse conteúdo, né, nunca estudou e assim por diante. E a dica que eu deixo para vocês aqui na área de segurança é esse livro aqui, Introdução à Segurança de Computadores. Livro muito bom também, esse aqui eu comprei ele novo, né, não consegui encontrar ele em sebo, que ele vai desde o básico, né, de segurança de redes, criptografia e assim por diante. Então eu utilizei ele, então é interessante você utilizar ele talvez como introdução para você partir para o livro do Stalin, né? Por ser um livro mais denso, mais complexo e assim por diante. Então em segurança de computadores eu deixo essa dica para vocês aqui, né? A descrição do livro vai estar aí na descrição desse vídeo. E esse infelizmente, né, não encontrei em sebo. Porém isso já tem mais de 2 anos, talvez vocês possam encontrar ele em sebo agora com um valor mais em conta. Bom pessoal, em governança, né? Partindo para governança e assim por diante, logicamente que depende do seu concurso, né? No caso, o que eu estava estudando é previsto COBIT e ITIL,
Artio na versão V2, estava passando para a versão V3, né? E eu adquiri esse livro, Gerenciamento de Serviço de TI na Prática. É um livro muito bom mesmo, porém a única coisa que ele peca, talvez, é o fato dele estar abordando, né, Artio V2 ainda. Porém no concurso era previsto o Artio V2, então ele dá um overview mesmo da implantação do Artio V2 na prática, realmente em uma organização. Então você não vê muita teoria sem ver essa teoria sendo aplicada realmente na prática, né? O que diferencia muito esse livro, porque ele tem uma didática muito legal, né? O autor conseguiu, os autores, né, conseguiram ter uma didática muito interessante. Então quem tem uma dificuldade, né, sei lá, em governança, em arte, em alguma coisa nesse sentido, em frameworks de governança, vale a pena você dar uma olhada nesse livro. Logicamente, ele é um livro, né, mais caro um pouquinho, no sebo eu paguei ele em torno de R$120, mas é um livro que também vale muito a pena quem tem alguma dificuldade nesse assunto, dar uma olhada nesse livro aqui. Em governança, falando já de gerenciamento de projeto, você não pode fugir, né, do PMBOK, não tem como, né? Tem que ver o que no seu edital é previsto o PMBOK, qual a versão que eles estão utilizando, não pode fugir dele, mas como vamos se dizer assim, um resumão, né, uma vista rápida da matéria, eu recomendo esse livro aqui, Gerenciamento de Projetos, do Ricardo Vargas, né, que ele também tem vários resumos e gráficos, enfim, tenta passar de uma forma muito interessante o conteúdo. Ver se eu encontro aqui alguns, ele é cheio de resumos gráficos, né, por exemplo, esses mind maps aqui, né, para você dar uma olhada rápida no conteúdo. Então, como uma revisão, é um livro muito interessante. Então, na parte de gerenciamento de projetos, além do PMBOK, interessante você dar uma olhada nesse livro, Gerenciamento de Projetos, do Ricardo Vargas. Também comprei em sebo, paguei bem barato nele. É um livro muito interessante, vale a pena vocês darem uma conferida. Na parte de estrutura de dados, também tem esse livro muito importante, muito interessante, foi um presente também do Major Adilson para mim, Estrutura de Dados usando o C. Ele é um livro grande, né? Você tem muito conteúdo aqui. E uma questão que caiu na prova de 2014 foi retirada desse livro, da SpaceX, né? Questão de pilha. É um livro que tem uma didática muito interessante, passa conceitos muito legais. Também é um livro muito interessante você ter mesmo, para você estudar nele como uma referência. Então fica a dica para vocês aí que tem alguma dificuldade de estrutura de dados, enfim. Esse livro aqui é muito legal, Estrutura de Dados usando o C. Na área de sistemas operacionais, organização de computadores, a gente não pode fugir, né, do famigerado Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos. Também um livro que eu comprei em sebo, um camalhaço. Esse basicamente, a prova da SpaceX do QT cai bastante. É um livro que é interessante você dar uma lida ele de capa a capa. É esse. E Organização Estrutural de Computadores também do Tannenbaum. São os dois que nortearam os meus estudos nessa área de organização de computadores e arquitetura e assim por diante. Já esse do Tannenbaum, ele tem uma linguagem talvez um tanto quanto mais rebuscada, né? E talvez em algumas partes você pode ficar mais confuso e não entender o que ele quer dizer. Mas não deixa de ser um livro muito bom também. Já os sistemas operacionais modernos, ele é mais coloquial, vamos dizer assim, tem uma linguagem mais didática, né? Então vale a pena vocês dar uma olhada nos dois também. Já em banco de dados, pessoal, para a gente finalizar essa parte dos livros, foram esses dois que eu utilizei, que foram, principalmente, não tem como fugir, e não se deve fugir dele, DATE, né, Introdução ao Sistema de Banco de Dados. É um livro também que é uma bíblia, muita coisa que se tem aqui, muito conteúdo, porém o DATE vai no detalhe, né? E muitas das provas, dependendo do concurso que você vai fazer, ele precisa do detalhe. Algumas questões, alguns examinadores, algumas bancas puxam o detalhe. Então o DATE é uma dica muito legal. E como um adicional ao DATE, se é que precisa, né? Depende do quão exigente você é. Eu utilizei o Sistema de Banco de Dados, terceira edição, do autor aqui, bem esquisito o nome, Silberschatz. É um livro também que eu comprei em sebo, tanto o DATE como esse. Porém, ele também é muito grande, mas ele já vai... Eu achei alguns capítulos dele, talvez a explicação um pouco melhor do que o DATE, né? Se é que eu posso criticar o trabalho do DATE, longe disso. Mas eu considero esses dois, né, o DATE e o Sistema de Banco de Dados, como adicionais, né? Um complementa o outro, ou um talvez substitua o outro, mas eu utilizei os dois e para mim foi de grande ajuda também, pessoal. Então, como livro, foram esses livros basicamente que eu utilizei.
eu creio que, espero que possa ajudar vocês aí que estejam pensando em adquirir algum livro, né, assim por diante. Porém, eu sempre, né, sempre bom relembrar. Deem uma olhada, pessoal, no que o edital de vocês prevê. Se está previsto lá a terceira edição do livro X, compre a terceira edição do livro X, utilize a terceira edição. Não compre, né, a edição mais nova ou a mais antiga, porque muitas das vezes talvez o examinador ou a banca pode realmente pegar aquele detalhe que se alterou na versão e talvez você pode perder uma gaivota. E uma gaivota, vocês sabem que pode mudar a sua vida, né? É a diferença entre ser aprovado e não ser aprovado. Então, nesse bloco, as dicas de livros que eu utilizei foram esses. Bom, pessoal, como dica de cursinhos, né, e sites que possam ajudar vocês aí na busca da sua aprovação, eu tenho algumas para passar para vocês aqui hoje. Bom, para a SFSEX, né, na área de gerais, nós temos o curso Cidade, que conta com professores excepcionais que abordam realmente tudo que vai cair na prova da SFSEX na área de gerais. Para o QT, né, só cai redação na área de gerais, eu deixo a dica aqui para vocês que é o curso de redação do professor Dionísio, que fica lá no site do Eu Vou Passar. É um curso muito bom também que aborda tudo que você precisa saber para a redação do QT da Marinha. Bom, já a área técnica, né, informática, isso tanto vale para a SFSEX e o quadro técnico da Marinha. A dica que eu deixo para vocês aqui são os cursos, né, do site Concursando Militar, ministrado, né, pelo Tenente Manuel Peixoto. E o diferencial, né, dos cursos do Tenente Manuel é que ele divide os cursos em módulos, né, em diversos módulos, né, do que é previsto cair em edital. E ele dividindo isso em módulos, ele pode realmente dar a referida atenção que aquele determinado assunto precisa, né? Então, por exemplo, rede de computadores, ele realmente vai no detalhe. Aquilo que a prova cobra, ele realmente cobre no curso dele, né? E além disso, simulados semanalmente, né, ele realmente busca incentivar o aluno dele a sempre estar estudando e correndo atrás, e ser um diferencial mesmo. E a gente costuma dizer, né, nós alunos do Tenente Emanuel, que o curso dele vai além da sala de aula, né? Isso é muito interessante, porque você ter o contato com uma pessoa que já passou pelo que você passou, né, e venceu, é um privilégio realmente. Você poder conversar e trocar experiências realmente é um diferencial na prova. Então a dica que eu deixo para vocês aqui hoje são os cursos do Tenente Emanuel, do site Concursando Militar. Essa é a dica principal nesse bloco aqui. E para finalizar, a última dica seria o site do Que Concursos, para você montar simulados, né? Você paga uma assinatura anual, né, ou mensal, do jeito que você quiser, e você tem um acesso, né, um acervo de diversas questões e provas a nível Brasil de concurso. E você pode montar o simulado de acordo com as matérias que você está estudando naquele dia. Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês para sites e cursinhos. Bom, pessoal, outro ponto importantíssimo que a gente não pode esquecer é o apoio familiar. Vocês que vão começar ou que já estão na batalha sabem que não é nada fácil, né? E até aqueles passos lá atrás que eu falei com vocês, de vocês encontrarem como se motivar, muitas das vezes vão ter dia que isso não vai funcionar. E só o que vai realmente fazer com que você mantenha o seu foco estudando é a família, é o apoio familiar. Então, o apoio deles é extremamente importante nessa sua caminhada. Então, logo no início do seu projeto, sente com todos, sente com as pessoas mais próximas e explique o que você está fazendo, qual é o seu objetivo final com isso, o que você quer, qual é o seu sonho. Pois o apoio deles, e principalmente a compreensão deles, ela é de extrema importância. Já aproveito nesse bloco, novamente, para agradecer a minha noiva, Danila, e como eu já te falei, essa vitória é nossa, né? Isso não seria possível sem o seu apoio e o seu carinho. Isso tudo eu dedico a nós, a nossa família que se constrói a partir de agora. Os meus pais, que pelas suas palavras, por mais simples que sejam, elas sempre me incentivavam a buscar, a lutar, a nunca desistir. Isso eu agradeço eles enormemente. E uma coisa que nós não podemos esquecer, que tudo isso que nós falamos em mais de meia hora, não seria possível sem o consentimento dele, que é Deus. Sempre antes de você iniciar suas maratonas de estudo, ajoelhe, peça a Deus o discernimento, a concentração, que Ele abençoe o seu projeto. Porque tudo, vocês podem ter certeza, acontece no tempo que Ele determina. E vai ser Ele, vendo o seu esforço e a sua dedicação, que vai te conduzir à aprovação.
Mas não esqueça, é tudo no tempo dele, não é no seu tempo, é no tempo dele. Então essa é a dica que eu deixo para vocês aqui hoje. Sempre se apoiem nas suas famílias, expliquem o que está acontecendo e o que você está se propondo a fazer e principalmente não esqueça de Deus, porque só Ele sabe todas as coisas. Bom pessoal, para a gente concluir, né, ficou um vídeo bem extenso e se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro mesmo. Eu espero que você continue motivado e continue estudando na busca dos seus objetivos. E para a gente resumir tudo isso que a gente falou, pessoal, é que não existe fórmula mágica. Você precisa encontrar a sua fórmula. Eu encontrei a minha. Eu espero que tudo isso que eu falei para vocês possam de alguma forma ajudar quem esteja iniciando ou já está na luta há algum tempo. Estou à disposição para quem quiser tirar uma dúvida, algum ponto talvez que eu tenha falado demais e não tenha explicado o que eu queria realmente explicar. Novamente na descrição desse vídeo tem os meus contatos, eu espero que esse vídeo realmente possa ajudar vocês de alguma forma. Enfim, estou à disposição de todos. Um grande abraço, valeu!